Olá, vamos para mais um shot de direito constitucional, desculpa. Hoje nós vamos corrigir o simulado Top 21 da Organização do Estado, que é esse aqui, ó. É o nosso segundo Top 21. Então, é da Organização do Estado, da Organização Política Administrativa, da União, dos Estados Federados, dos municípios, do Distrito Federal e dos territórios. Tá disponível lá na página. Depois é só pegar lá, quem ainda não tem. E esteja em mãos com sua Constituição. E nós vamos fazer o seguinte. Esse é o segundo Top 21. O primeiro Top 21, a gente corrigiu ele, a gente dividiu ele em duas partes, em dois shots, né? Porque senão ia ficar muito grande. Esse, eu acho que dá para corrigir num shot só. Por quê? Eu vou fazer uma introdução nos capítulos que nós vamos usar, nos artigos que nós vamos usar da Constituição, e aí eu acho que vai fluir mais, porque aí na hora de corrigir a questão, eu só vou dar a referência. Então, você anota, eu acompanho na Constituição e bora pra frente, não tem muito o que discutir. Ou é artigo tal, e pronto, acabou. Tá? Então, eu acho que dá pra fazer um só. Se caso eu vir que o tempo se deu mais de 1 hora, aí eu paro e aí eu continuo no próximo, para não ficar muito grande. Senão perde a ideia, né? Senão eu vou ter que mudar o nome do negócio, que não pode ser shot mais, vai ter que ser garrafa, alguma coisa assim, né? Tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer uma introdução sobre os artigos que nós vamos usar para esse Top 21, tá? Pega a Constituição, aí abre aí na página, no artigo 20, tá? Que é o capítulo 2 do título 3, ok? E cai, viu? Cai bastante nas provas aí. Então, ó, o artigo 20 vai falar os bens da União. Tem que gravar? Tem, tá? Porque eles vão pegar isso aí e tentar confundir com os estados. Mas é tranquilo. Depois que você lê umas 100 vezes, brincadeira. Depois que você lê algumas vezes, começa a gravar. São só 11 incisos, 2 parágrafos, então dá, tá? Atenção aí com o segundo parágrafo, é importante dar uma olhadinha nele, mas na hora, assim, dá pra você vai lendo, vai pensando, União, aí você lê o inciso 6, o mar territorial, pô, deve ser da União mesmo, tá? Então, você vai fazendo essa coisa, assim, mas meio que se referenciando, né, com relação à União. Aí acho que dá para gravar, na hora que você vê, né, as alternativas na questão. O artigo 21 vai falar compete à União. Então, compete à União fazer isso. Pensa assim, o artigo 21 compete à União fazer isso, fazer. Botar a mão na massa e fazer. E são competências exclusivas. Então, manter relações com estados estrangeiros, emitir moeda. Então, são coisas que a União tem que fazer, tá? Você não pode confundir emitir moeda com competência de Estado. É claro que não, compete à União, tá? E compete legislar? Não, compete fazer. Então, pensa, compete à União, 2 pontos. Isso. Ou seja, são coisas que ela tem que fazer, ok? Né? Então, aí tem os incisos aí, são 25, mas dá pra ter uma ideia também. O artigo 22, muito importante. Compete privativamente à União legislar sobre. Então, enquanto você estiver lendo os incisos do artigo 22, tem que pensar que são legislações que a União tem competência, né, de legislar. Então, ó, olha o inciso 1, que é um dos mais importantes do artigo 22. De legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutica, espacial e do trabalho. Olha só, marítimo, aeronáutico e espacial é claro que é da União. Lógico, né? Você acha que Estado vai legislar sobre isso? Não. Agora, 2 importantes, eleitoral e do trabalho, TRTs, TRS, é isso aí, ó, tá? Compete privativamente à União legislar sobre isso. É claro, você acha que Estado vai ter uma lei sobre eleição e o outro vai ter sobre outra? Não,
tá? E trabalho, um estado é assim e o outro vai funcionar assim. Não, é competência privativa da União. Aí vai ter serviço postal, comércio exterior interestadual, aí você vai lendo, trânsito e transporte, né? Populações indígenas, lógico, né? Então tem uns que são bem lógicos, dá para você gravar, os outros tem que ter um certo cuidado. Seguridade social, registros públicos, tal. Aí, chegou no parágrafo único. O parágrafo único do artigo 22 é muito importante. Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo, tá? Então, por meio de lei complementar, a União poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas a esse artigo. É obrigatório? Não. A União pode legislar sobre isso tudo sozinha? Pode. Ok? Então, beleza. Artigo 23. Esse artigo 23 eu acho muito legal. Por quê? É competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Aí você foi lá e grifou comum e percebeu que entrou municípios aí. Tá? É o único que vai entrar os municípios. Por quê? Eu até grifei ele de rosa, porque eu acho ele mais, assim, romântico. Como é onde entram os municípios, é uma coisa mais, assim, preservar as florestas, a fauna e a flora, proteger o meio ambiente, combater a poluição. Então, são coisas mais, assim, são como se fossem programas, são coisas mais programáticas, sabe? Dá para entender? Então, essa competência comum em que entra os municípios, na hora que você lê nas alternativas, tem que pensar isso, tá? Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Uma coisa dessa, um inciso desse, você não vai achar nem no 21, nem no 22, e nem no 24 e 25. É só no 23. Percebe? Estabelecer e implantar políticas de educação para a segurança do trânsito. É claro que o município é que vai entrar com os programinhas nas escolas com isso. Entendeu? Então, pega aí, vê uma coisa mais romantizada, uma coisa mais programática, tá? Onde o município entra. Artigo 24, importantíssimo, super caidor. Por quê? Eles vão querer confrontar o 22 com o 24. Por quê? O 24 compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, ou seja, legislação concorrente, ok? No artigo 22 é privativo da União, podendo, por meio de lei complementar, permitir que os estados, autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias, igual fala no parágrafo único. Aqui não, aqui é competência concorrente, é legislar concorrentemente. E aqui não vai entrar municípios, atenção, tá? Atenção, é União, Estado e DF. Então, um dos que é mais importante, que mais cai, é o 1, direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico, tá? Eles vão querer confrontar o inciso 1, o inciso 1º do 24 com o inciso 1º do 22, tá? Então, grava tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Como que você vai gravar isso? Você vai gravar assim, ó. Deixa eu escrever aqui. Vocês conhecem a meia calça trifio? Já ouviu falar? Tem uma meia calça que chama trifio, com L no final. Então, você vai gravar assim. Trifio pé. Tá? Quem me ensinou isso foi a professora lá no meu cursinho. Depois eu ponho o nome dela lá na página, esqueci agora, mas depois eu ponho lá, tá? Os créditos dela. Então, aqui, ó. Trifio pé. Tributário, financeiro, urbanístico, penitenciário e econômico. Isso aqui, ó, é o artigo 24, inciso 1º, tá? Isso é o artigo 24, inciso 1º. Trifio pé. Pensa, é uma meia e o pé, que você põe no pé. Trifio pé. Tributário, financeiro, urbanístico, penitenciário e econômico. Gravou isso aí, minha filha? Você não esquece nunca mais, tá?
Tanto que quando cai competência, a primeira coisa que eu escrevo, trifio o pé. E sei que isso aqui é competência concorrente da União, os Estados e DF. Beleza? E aí, lê os outros incisos aí também. O inciso 11 é bacana, porque também ele vai falar sobre procedimentos em matéria processual. Então, ele é diferente do artigo 22, inciso 1º, que vai falar sobre processo. Aqui, ó, penal, compete privativamente a União legislar sobre penal processual, tá? Sobre processo. Aqui é sobre procedimento em matéria processual. Completamente diferente. Tem que tomar cuidado aí com uma prova difícil, pode querer misturar isso aí. E atenção para os parágrafos, tá? No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se a estabelecer normas gerais. Segundo, a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos estados, ou seja, deu normas gerais, o estado vem e suplementa isso aí. Terceiro, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Ou seja, não tem a norma geral lá da União, então o estado vai exercer a competência legislativa plena, ou seja, ela vai falar sobre tudo, então. Ela vai dar norma geral, suplementar, tudo, fechadinho ali. Mas olha o quarto. A superveniência da lei federal, ou seja, a União não tinha legislado sobre isso, então o Estado exerceu a competência legislativa plena, mas aí veio uma lei federal posterior. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende, tá? Suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário, tá? Então, a superveniência de lei federal vai suspender normas ali do estado, da lei estadual, mas só aquela que estiver em contrário ao que foi estabelecido na lei federal, tá? Então, isso cai muito, esses parágrafos caem muito, tá? Então, primeiro, União, norma geral, Estado, complementar, suplementar, aliás, competência suplementar. A norma geral não exclui a competência suplementar, tá? Que é dos estados. Inexistindo a lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão competência legislativa plena. E superveniência, ou seja, lei federal que vier depois da lei estadual, né? Sobre normas gerais, suspende, tá? A lei estadual no que for contrário. No capítulo 3, artigo 25, vai falar sobre os estados, né? Artigo 25 vai falar da organização, artigo 26 vai falar dos bens dos estados. Aí já vai começar a parte dos estados, que é meio chato e tal, mas 29 municípios, 29A municípios, 30, artigo 30, competência dos municípios, né? Compete aos municípios. Até aí, tá beleza. Depois, capítulo 5, vai falar de Distrito Federal e territórios. Também dá uma olhadinha assim, bem, né? Beleza. E acho que tá de boa. O mais importante, na minha opinião, é alguns pontos ali dos estados, do município. Nessa parte aqui, ó, no inciso 4º, isso, do artigo 29, que vai falar da composição das câmaras municipais, falando do limite máximo. Então, você deve gravar apenas, na minha opinião, isso aí foi um professor que já me falou isso, a linha A e a linha X, porque é o mínimo e o máximo. Opa, aliás, o mínimo e o máximo, tá? Porque na linha A vai falar que 9 vereadores para até 15 mil habitantes, e 55 vereadores para mais de 8 milhões de habitantes. Então, você tem que gravar esses dois aí, que eu acho que são os limites e que são os mais importantes. Duvido que vai cair 37 vereadores para não sei quanto, 39. Duvido, tá? Esse é o ponto que você deve gravar. Deixa eu ver, tem uns pontos aí da lei municipal. E o 24, 23, 22, 21 e o 20 mais ou menos, mas do 21 ao 24, com certeza. E é sobre ele que nós vamos falar aqui nesse top 21, tá? Então, vamos embora. Vamos começar a corrigir. Acho que deu para dar um panorama geral. E agora acho que nós vamos ganhar tempo. Apesar desses 15 minutos, acho que agora nós vamos ganhar tempo. Então, beleza. Vamos lá.
De acordo com a Carta Magna, no âmbito da competência legislativa concorrente, aí você já pensou, concorrente, artigo 24. A competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Beleza. Inexistindo lei federal, já partiu logo para os parágrafos. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Onde você leu isso? Parágrafo 3º. Nesse contexto, é correto afirmar que a superveniência, parágrafo 4º, de lei federal sobre normas gerais. Resposta, letra D. Suspenderá a eficácia da lei estadual apenas no que lhe for contrário, tá? Revogará, você já corta de cara, deixa os dois, suspenderá. Olha o outro, manterá, corta, tá? Então, você ficou em dúvida entre C e D. Agora, suspenderá na íntegra? Não. Suspenderá na íntegra? Tudo? Uai, mas o Estado não tem competência suplementar? Não, alguma coisa pode ser que esteja suplementando as normas gerais. Não, vai suspender só no que lhe for contrário. Ok? Então, letra D, artigo 24, parágrafo 3º e 4º. 2. É competência privativa da União. Competência privativa, artigo 22. Aí, o que você fez? Olha lá a D e a E. Legislar sobre direito financeiro e legislar sobre direito urbanístico. Você de cara já pensou, lembrou do quê? Do trifio-pé, tá? Trifio-pé, artigo 24. D e E não é privativo, é concorrente. Então, D e E tá fora. Agora, olha essas A e a B. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Não é uma coisa assim, programática, uma coisa assim, idealizada? Então, o município entra nisso aí. Então, é o artigo 23. A letra A é o inciso que, coincidentemente, viu, gente? Eu li aqui com vocês, até esqueci que ia cair isso aqui. É o inciso 6º. E a B é o inciso 12, tá? E a resposta? Letra C. Legislar sobre direito eleitoral. É claro que vai ser competência privativa da União, tá? Artigo 22, inciso 1º, tá? Eu queria tentar lembrar o nome do professor que me ensinou esse macete. Depois, quando eu lembrar, eu falo com vocês. Não vou lembrar, não. Compete privativamente à União legislar sobre. Artigo 22. Educação, cultura, ensino e desporto. Artigo 24, inciso 9. Então, não é privativa. Floresta, caça, pesca e fauna. Artigo 24, inciso 6º. Produção e consumo. Cuidado com esse produção e consumo que cai muito. Artigo 24, 5. Inciso 5º. Direito penitenciário e urbanístico. Você lembrou? Trifio pé. Caiu aí o P e o U, artigo 24, inciso 1. Trânsito e transporte. Olha, nós lemos isso aí. Até esqueci de marcar aqui, ó. Tá lá no artigo 22, inciso 11. Deixa eu pôr aqui. Tá? Inciso 11. Beleza? Então, questão 3, letra E. 4. Dentre outras atribuições, compete privativamente à União legislar sobre direito econômico, aí você pensou, privativo, artigo 22. Direito econômico e urbanístico, aí você pensou, econômico e urbanístico, tá, é o trifio pé, então é o artigo 22, tá fora. Artigo 24, desculpa. Cursos e serviços forenses, essa segunda parte, direito econômico e urbanístico, inciso 1º, cursos e serviços forenses, inciso 4º. Defesa do solo e dos recursos naturais, proteção e defesa da saúde. Esse é o artigo 24, inciso 6º e 12, tá? Olha como é que repete muito, tá? Os incisos. Engraçado. Eu aqui na B eu falei que era 12 também, número 2. Deixa eu conferir aqui, se eu não tô falando isso aí errado. Aqui, ó, artigo 24, inciso 12. Previdência social, proteção e defesa da saúde. Aqui tá certo. Aqui, ó, estabelecer e implantar política. Desculpa. É o 12 do 23, tá certo. Bora pra frente. Então, tá. Então,
24, inciso 6º e 12, a letra B, ou seja, competência concorrente, não é privativa. Letra C, registros públicos e sistemas de consórcio e sorteios. Esse também cai muito. Sim, esse negócio de consórcio e sorteio é competência privativa da União, tá? Inciso 25 e 20. Olha lá. Cadê? Deixa eu conferir aqui. Não. 22, estou olhando o artigo errado. Desculpa, gente. Cadê? Uai. Tá certo, ó. Artigo 22, inciso 25 e 20. Olha o 25. Diretrizes... Opa! Registros públicos e o 20, sistema de consórcio e sorteios. Isso cai muito na tentativa de confundir. Porque você fala assim, nossa, sistema de consórcio e sorteio, não lembro desse negócio, não. Então, grava, porque ele cai muito. D, então, a resposta da 4, competência privativa, artigo 22, é a letra C. A D, continua, ou seja, A, B, D e E, vai falar só do artigo 24. Pegando competência concorrente, tenta misturar com privativa. Proteção à infância e à juventude, produção e consumo. Aqui, ó, no proteção à infância e juventude, é artigo 24, inciso 15. Agora, produção e consumo tá certo, artigo 22, inciso 20. Nós lemos aqui em cima, tá? Mas olha só, o 24 é que tá errado. Ele pegou o privativo e colocou, pegou um concorrente e pôs no junto com o privativo aí. Letra E, juntas comerciais, assistência jurídica e defensoria pública. Artigo 24, 3 e 13. Tá? Deixa eu conferir aqui. Isso. Nacionalidade, cidadania, cidadão. 24. Aqui, ó, assistência jurídica e defensoria pública. E o 3, juntas comerciais. Tá? Então, olha só, tem que tomar cuidado. Porque aqui, ó, eles pegaram em cada alternativa tinha 2 incisos. Então, você tinha que ter certeza dos 2. A letra D tinha um do artigo 24 e um do 22. Então, você às vezes assim, não, esse aqui, ó, produção e consumo, que é o 22, cadê? 22, 20. Sistema de consórcio sorteio, beleza. E o 24, não, mas isso aqui é outra coisa. 24, 15. Proteção à infância e juventude. Então, ó, pegou produção e consumo, que é do 22, e pegou proteção à infância e juventude, que é do 24, e colocou. Às vezes você tinha certeza do produção e consumo, sabia que era competência... produção e consumo, sabe? Tinha certeza que é privativo, mas aí, proteção à infância e juventude. Não lembra. Então, por isso tem que deixar o 24 e o 22 bem claro na sua cabeça, tá? Então, 4, letra C. Olha a 5, que baba. Compete à União legislar privativamente sobre o direito. Olha aqui. Econômico, tributário, financeiro, penitenciário. O que você fez com a A, B, C e D? Lembrou do macete. Trifio pé, tá? Artigo 24, inciso 1º. Comercial, artigo 22, inciso 1º. Então, 5, letra E. Compete à União. Então, agora, olha só. Seco, tá? Então, compete à União. Aí você pensou, compete à União fazer. Agora já não é legislação mais. Quando vem só compete à União, é aquele do artigo 21. A. Combater as causas da pobreza. Vai misturar com o 23, que é aquela coisa mais programática, coisa mais idealizada. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Artigo 23, 10. Tá? Não é competência só da União, dos municípios, dos estados, DF. B. Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. Ok. Artigo 21, inciso 20.
Tá? Essa é a nossa resposta. C, letra B. Ó, 6, letra B. C, zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Você acha que isso aí é competência só da União ou é de todo mundo? Uai, é claro que é de todo mundo, tá? Artigo 23, inciso 1º. D, proteger o meio ambiente, esse é o que eu mais gosto. Proteger o meio ambiente, combater a poluição em qualquer de suas formas. Pensa, você acha que isso é só da União ou tem que ser de todo mundo? Artigo 23, inciso 6º. Preservar as florestas, a fauna e a flora. Artigo 23, inciso 7º. Logo seguida aí da D. Gente, é competência de todo mundo, tá? Então, 6B. 7. Nossa, essa 7 é chata. Às vezes foi uma coisa que você leu uma vez e falou assim, cara, não vou lembrar. Olha, eu acertei no chute, porque eu sei que eu tinha um número 5. Aí eu olhei o máximo, o mínimo, vou na média então. Mas se cai um trem desse na prova, você tem que estar preparado. Por isso tem que fazer muito simulado. A faixa de fronteira, considerada fundamental para a defesa do território nacional ao longo das fronteiras terrestres, deve ter ocupação e utilização reguladas em lei. A Constituição Federal garante que a sua largura seja de até onde que está isso, minha filha? Artigo 20, parágrafo 2º. A faixa de até 150 quilômetros de largura ao longo das fronteiras terrestres destina-se como faixa de fronteira e é considerada fundamental para a defesa do território nacional, e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei. Olha que legal, tá? Então, letra C, 150 quilômetros. Essa olha só, mesmo que eu tenha dado uma linha, eu pensei assim, não, eu sei que tem um 5. Aí, na hora que eu virei as alternativas, tinha 50, 150, 250. Eu falei, não, 50 é pouco, 250 é muito. Ah, vamos nesse 150 aqui. Tá? Aí acertei, mas foi um risco, tá? Então, vamos gravar isso aí. 8. Acerca da organização política administrativa, assinale a opção correta. Desculpa, só fazer uma pausa aqui. Onde que poderia cobrar uma questão dessa? Talvez em Polícia Federal, né, Polícia Rodoviária Federal, quem vai fazer agente, né, podem cobrar uma questão dessas. E para eles, acredito que talvez isso seja importante saber, certo? Deixa eu aumentar o ar aqui, que tá... Vou morrer aqui. Vamos lá. Acerca da organização política administrativa, assinale a opção correta. É competência comum. Aí você já pensou, onde que está isso? Aí foi lá... Pensou aonde? Artigo 23. Se é comum, se veio a palavra comum, você tem que pensar que é artigo 23, União, Estado, DF, municípios. É competência comum da União e do Distrito Federal exercer a classificação de diversões públicas para efeito indicativo. Olha, essa alternativa tem 2 problemas. Primeiro, se é competência comum, na minha opinião, tem que vir o nome de todo mundo. União, Estado, DF, municípios. Tá? Agora, de qualquer forma, não é competência comum. É artigo 21, inciso 16. Ou seja, é competência só da União, exclusiva. Compete à União fazer isso, tá? Então, errado. B. Compete privativamente à União legislar sobre orçamento. Isso aí é competência concorrente, tá? Artigo 24, inciso 2º. É só você lembrar que tem o orçamento do Estado também. Quem que vai fazer? Os Estados, certo? Então, artigo 24, inciso 2º. Então, corto privativamente é concorrente. Compete à União, aos Estados e ao DF legislar concorrentemente. Artigo 24. A respeito de comércio interestadual. Não. Isso é competência privativa da União. Artigo 22, inciso 8. Tá? Comércio exterior e interestadual. Cuidado, tá? Porque põe só interestadual, você pensa, pô, você viu a palavra Estado ali, você deve achar, não. Cuidado, pô, só um pedaço do inciso. D. Compete privativamente à União legislar a respeito do direito econômico. Claro que você já está sabendo, porque trifia o pé, tá? Artigo 24, não é privativa, é concorrente.
Incube aos estados explorar os serviços locais de gás canalizado. Certo, 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 certo. Artigo 25, parágrafo 2º. Esse negócio de gás canalizado, vão ler agora para a gente corrigir depois. Cai muito, porque você pensa em gás, você pensa em petróleo, você pensa, sei lá, Petrobras, o raio que parta, aí você pensa assim, pô, deve ser União. Não, é Estado. Gás canalizado é Estado. Cuidado, isso cai muito. Olha o parágrafo 2º do artigo 25. Cabe aos Estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação. Então, você tem que gravar isso direitinho. É explorar diretamente ou mediante concessão, tá? Os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação. Tá? Grave isso aí. Então, a letra E ela está correta. A questão 8, resposta letra E. Artigo 25, parágrafo 2º. Beleza? Então, vamos lá. Nós temos 25 minutos, tá? Beleza, então. Vamos continuar. Em 9 de janeiro de 2012, foi promulgada no estado de São Paulo a Lei Complementar número 1166, criando a região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, integrada por 39 municípios paulistas. Dentre outras previsões, estabelece a referida lei complementar que a instituição da região metropolitana em questão tem por objetivo promover a integração do planejamento e da execução das funções públicas de interesse comum dos entes públicos atuantes na região. Considerada a disciplina da matéria na Constituição da República, é correto afirmar que... Então, onde que vai falar isso? É artigo 25, parágrafo 3º, tá? Vamos lá ler isso de uma vez, porque aí a gente já elimina. A 25, parágrafo 3º, vai falar sobre as regiões metropolitanas. Olha aqui, ó. Os estados poderão, mediante lei complementar, tá? Não é lei, sei lá, estadual, ordinária, cuidado, lei complementar. Uma dica que uma professora minha, foi até a Elisa Faria, me deu. Toda vez que aparecer lei complementar na sua Constituição, colore uma cor só para lei complementar, que aí você não vai esquecer. Toda vez que você bater o olho, você vai ver lá, lei complementar de roxo, ou de verde, ou de marrom, uma cor que você vai deixar só para lei complementar, que aí você não vai esquecer mais. Então, os estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, tá? Para integrar a organização, o planejamento e execução de funções públicas de interesse comum. Então, beleza, tá? Tendo esses objetivos, tá tranquilo. Aí, olha o que fala. O Estado não poderia ter criado uma região metropolitana, pois a Constituição somente autoriza a instituir aglomerações urbanas e microrregiões. Né? Lógico que não, né? É errado. B. A região metropolitana poderia ter sido criada por lei ordinária. Aí você foi lá e riscou ordinária, porque você sabe que é lei complementar. Não sendo necessária. C. A criação da região metropolitana por lei estadual somente será válida se houver sido realizada consulta prévia, mediante plebiscito, às populações. Cara, nada a ver, porque não vai mexer em nada. Só vai melhorar a questão da organização, do planejamento, da troca ali de execução de funções públicas, de interesse comum. Então, não vai mudar nada. Só vai melhorar economicamente, né, a organização, tudo. Então, nada a ver. Quis mexer, criação de novo estado, fusão de estado, né, pôr a regra aqui para poder misturar. Nada a ver. D. A instituição da região metropolitana não autoriza a execução de funções públicas de interesse comum aos municípios envolvidos, mas tão somente sua organização e planejamento. A gente só vai criar essa região aqui para organizar e planejar. Agora, funções públicas de interesse comum não vai rolar, não. Nada a ver. A forma de instituição da região metropolitana e o objetivo mencionado são compatíveis com as disposições constitucionais a esse respeito. Aonde está falando isso? Aonde você grifou enquanto você lia a questão.
promover a integração do planejamento e da execução das funções públicas de interesse comum aos entes públicos atuantes na região. Tá? Então, 9, letra E, artigo 25, parágrafo 3º. 10. Ai, que questões grandes. Vamos lá. Recentemente, no estado brasileiro do Pará, ocorreu um plebiscito em que seria decidido pelos eleitores daquela unidade federativa sobre a divisão do estado, para a criação dos estados de Carajás e Tapajós. Se efetivamente o resultado do plebiscito fosse pela aprovação, após voto direto de todos os eleitores, com domicílio eleitoral naquele estado e em dia com as obrigações eleitorais, a próxima etapa desse processo de divisão seria a aprovação pelo Legislativo da divisão do Estado, por meio de... Aí você ficou lendo, pensou assim, nossa, uma questão de direito eleitoral. Cara, não, nada a ver, tá? Só quer saber que por meio de que vai acontecer a aprovação pelo Legislativo. Lei complementar federal, é claro, gente. É só você pensar na hierarquia das leis, tá? Você acha que dividir um Estado vai ser lei ordinária, medida provisória, emenda constitucional? Não, vai ser uma lei complementar federal. Artigo 18, parágrafo 3º. A organização... Mentira. Parágrafo 3º. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem aos outros, ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante, aí primeiro, a aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito. Primeira coisa. E depois, a aprovação do Congresso Nacional por meio de lei complementar. Fácil, tranquilo. E mesmo porque, deixa eu ver aqui na questão aqui. Não fala de Congresso, não. Só fala aprovação pelo Legislativo. Se falasse Congresso, aprovação pelo Congresso, aí que fica mais fácil ainda. E aí pensar em lei complementar. Mas fala só em aprovação pelo Legislativo. Mas aí você sabe que é lei complementar. Então, 10C. Beleza? Então, vamos lá. Acho que a gente acaba isso aqui rapidinho. Espero. Com relação à organização política administrativa. Ó, esse aqui vai falar exatamente desse artigo 18. Tá? Artigo 18. A organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, Estado, DF, municípios, todos autônomos. Por que não tem território aqui? Além de não ter, território está compreendido pela União, tá? Cuidado. Nos termos dessa Constituição. Aí, nós lemos o parágrafo 3º agora, que vai falar dos estados, como que acontece, né? A questão da incorporar, subdividir-se, desmembrar-se. Então, primeiro tem que ter a aprovação pela população diretamente interessado por meio de plebiscito e depois pelo Congresso Nacional por meio de lei complementar. E no parágrafo 4º vai falar de município. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de município far-se-ão por lei estadual, tá? Dentro do período determinado por lei complementar federal. Ou seja, vai ter uma lei complementar federal que vai falar assim, entre o dia tal e o dia tal, ou seja, um determinado período, vai poder acontecer a criação, a incorporação e a fusão e desmembramento de municípios por meio de lei estadual, ok? É isso que quer dizer. E dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, as populações dos municípios envolvidos, após a divulgação dos estatutos de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei. Então, primeiro, tem a divulgação dos estudos de viabilidade municipal, aí os cidadãos daqueles municípios vão olhar assim, de acordo com esse estudo, vale a pena. Ou, não, de acordo com esse estudo, maior furada desmembrar esse município aqui. Não, tá? Então, primeiro acontece isso aí. Vai ter primeiro a divulgação dos estudos de viabilidade municipal e depois vai acontecer o plebiscito Faz sentido, porque você, como morador daquele município, você quer saber se vale a pena ou não, antes de votar. Você vota sem saber? Claro que não. É igual se fosse uma campanha, mais ou menos, tá? Ou uma campanha ou positiva ou negativa, que vai ser esse estudo. E aí, depois, vai ter o plebiscito. Então, vamos lá nas alternativas.
Tendo em mente o artigo 3º e o 4º, vamos para as alternativas. O desmembramento de município far-se-á por lei municipal. Aí você já riscou o municipal, porque é por meio de lei estadual. Dentro do período determinado, por lei complementar federal, ok, e dependerá de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, sem necessidade. Aí você já riscou sem, né, sem necessidade, divulgação prévia do estudo de viabilidade municipal. Errado. B. A fusão de municípios far-se-á por lei municipal. Mesmo erro. Foi lá e cortou. Se fosse lei estadual, municipal, ia ser maior bagunça. Se já é por meio de lei estadual, já é meio bagunçado, imagina por lei municipal. Ia ser uma festa. Cada bairro ia ser uma cidade, né? Dentro do período determinado por lei ordinária, aí você foi lá e riscou ordinária, porque é lei complementar, e dependerá de consulta prévia, mediante plebiscito, as populações dos municípios envolvidos, Então, B errado, porque não é nem lei municipal e nem lei ordinária. C é a resposta correta. Os estados podem desmembrar-se para se anexarem a outros mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Ou seja, está falando do parágrafo 3º, está falando dos estados. E dos estados é mais tranquilo, tá certinho. Mediante aprovação da população e depois mediante aprovação do Congresso Nacional. D. Os municípios podem incorporar-se entre si para formarem novos estados, mediante emenda constitucional. Aí você foi lá e riscou, né? Porque não é nada disso. Dependente de plebiscito nacional e da aprovação do Senado Federal. Nada a ver. Mediante aprovação, e lei complementar, que é aprovação do Congresso. E os estados podem incorporar-se entre si para formar novos estados, mediante emenda. Mesmo erro. E aprovação da Câmara. Estado? Não mesmo, né? Senão, esse da Câmara lá tinha sido até aprovado, mas a população não aprovou, então... Beleza. Então, 11, tranquilinha, chata, decoreba, beleza. 12. Em relação aos Estados Federados, analise. 1. Aos estados cabe explorar diretamente ou mediante permissão os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, cuja regulamentação se fará mediante medida provisória. Tudo errado. Acabamos de ver isso. Não é mediante permissão, é mediante concessão. Então, é só você pensar, gás canalizado é concessão, CC, tá? Gás canalizado, concessão. Grava bem isso aí. Ridículo isso que eu fiz, mas tudo bem. E outra coisa, na forma da lei vai dar a edição de medida provisória para sua regulamentação, cuja regulamentação se fará mediante medida provisória. Corta isso tudo, tá? A 1 está erradíssima. Aí você foi lá e eliminou a A, a B e só. Sobrou D, C, D, E. 2. Inclui-se, dentre outros bens dos estados, as águas emergentes e em depósito, ressalvadas nesse caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União. Olha, essa você pode até não lembrar, mas que dá uma vontade de marcar ela como certa, dá. Por quê? Vai ser dos estados o que não é da União. Se você ler lá, né, o artigo 26, que vai falar dos bens dos estados, você vai ver lá que vai ter coisa lá. Isso é do Estado, desde que não seja os compreendidos da União. Isso é do Estado, desde que não compreendidos da União. Isso parece direto e faz sentido, lógico, né? Ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União. Ou seja, é quase que uma coisa residual. O que não é da União é do Estado. E a 2 fala justamente isso. Então, você fala assim, eu não lembro não, mas parece que ela está certa. Então, põe um mais ou menos do lado dela. 3. A iniciativa popular é privativa do processo legislativo federal. Claro que não. Artigo 27, parágrafo 4º. Olha, vai falar da iniciativa popular na esfera municipal. Cadê? 27, parágrafo 4º. A lei disporá sobre iniciativa popular no processo legislativo estadual. Tá? Então, nada a ver. Então, você já eliminou a 3. Então, você já tinha eliminado a A, a B, porque a 1 está errada. Aí, você eliminou a C e a E, porque a 3 está errada. Sobrou a D. Então, a 2 está realmente correta.
artigo 26, parágrafo 1º. Inciso 1º, desculpa, onde vai falar aqui, ó. As águas superficiais e subterrâneas, ressalvadas nesse caso, na forma da lei, as decorrentes das obras da União. E a 4, compete às Assembleias Legislativas dispor, entre outras situações, sobre sua polícia e prover os respectivos cargos. Sim, tá? A polícia militar, ela é estadual. Então, é o Estado que vai prover isso aí, né? Por meio das assembleias. Onde que está isso? Artigo 27, parágrafo 3º. Aí vai falar exatamente o que está escrito aqui. Então, 12, letra D. A 13 é repetida, é igual a 12, tá? Então, vamos pular ela. Então, de top 21 virou top 20, tá? Então, tanto é que no gabarito tá lá, resposta D para 13, incrível. Mas é porque deve ser uma outra prova que só mudou as alternativas. E a alternativa certa, que é a D, é 11, 4 igual a 12, tá? Não tem nada a ver. Não mudou não, até a alternativa é igual. 14. Nos termos da Constituição Federal, o subsídio dos deputados estaduais será fixado por lei de iniciativa das Assembleias Legislativa, na razão de, olha, esse aí você tem que saber. Por quê? Porque quando você está estudando a parte que você gosta, vamos dizer assim, que é o artigo 37, é o 37? Você lembrou do inciso 11, que é o inciso do teto. E no inciso do teto fala esse número, tá? Tá falando de quê? O 14? De deputado estadual. Vamos achar ele aqui, ó. Deputado, governador, o subsídio dos deputados estaduais e distritais no âmbito do Poder Legislativo. Limitado. Não tá falando, não. Mas, enfim, o artigo 37, inciso 11, ele vai falar do teto. E aí, se a gente fizer uma remissão para o artigo 27, parágrafo 2º, ele vai falar justamente o limite dele. Olha lá, 27, parágrafo 2º. O subsídio dos deputados estaduais será fixado por meio de lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, na razão de, no máximo, 75% daquele estabelecido em espécie para os deputados federais, observado o que dispõe os artigos parará, tá? 39, parágrafo, tá? Então, tem que gravar isso. Isso aqui você tem que gravar o artigo 37, inciso 11, e esse aqui. Ou seja, no 14, é máximo 75% daquele estabelecido em espécie para o deputado federal. Letra A. Tá? Ó, esses aqui, a 15, então, né, esse aqui foi chute. Fiz até uma carinha aqui de decepção nessa questão aqui, porque eu não responderia isso aqui, eu chutaria isso aqui. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar para municípios com população entre 500.001 e 3 milhões de habitantes o percentual de... Tá, qual que é a resposta, meu filho? Artigo 29A, inciso 4º, que aí vai falar aí, ó, cadê? 4, aqui, ó, vamos ler o caput, né? A picaretagem. Aí vai falar o total da despesa do Poder Legislativo. E aí vai falando as porcentagens. Pegou quem? Pegou um do meio. Ridículo essa questão. Isso aqui, depois a gente tem que ver pra que é. Isso é juiz, semideus, o que é isso aqui, tá? Letra D, 4,5%. Olha lá, 4,5% para municípios com população entre 501 e 3 milhões de habitantes. Café com leite, essa questão. Para técnico e analista administrativo, tenho quase certeza que um negócio desse não cai. Tá? Beleza. Então, 15, letra D. Artigo 29A, inciso 4º. 16. Sobre a competência dos municípios, é correto afirmar que poderão. Então, você pensou em competência dos municípios. Foi lá no artigo 29.
Não, mentira, no artigo 30, que vai falar só das competências. Organizar distritos, observada a legislação estadual, sendo que a criação e supressão de distritos deve ser realizada por lei federal. Não está no mínimo estranho? Está errado isso aqui. Artigo 30, inciso 4º. Criar e organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. Lógico. Vamos pensar na hierarquia aí. A B é a que está correta. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes no prazo fixados em lei. É o inciso 3º, igualzinho, tá? Como que você faria essa questão? Como que eu fiz? Por eliminação, tá? Eu eliminei por causa desse lei federal. Vamos para C. Prestar diretamente, sendo vedado o regime de concessão ou permissão, o serviço público de transporte coletivo, pois tem caráter essencial. Então me fala, como que você anda de ônibus nessa cidade? Já reparou que quando você está lá mofando no ponto de ônibus, os ônibus vão passando e tem empresa tal, são diferentes empresas? Por quê? É regime de concessão ou permissão, tá? Inciso 5º. Organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluindo de transporte coletivo, que tem caráter essencial, tá? É só você pensar. Esse aí foi pura, afinal. Apliquei ao meu dia a dia, afinal. Sendo vedado regime de concessão ou permissão, não, porque são empresas, né? Não tem nada a ver. Aí cortei o vedado. Então, eliminei a A e a C. Olha a D. Manter programa de educação infantil, sendo vedada a cooperação técnica e financeira da União. A União chega com dinheiro, chega com técnicos, chega com um monte de coisa. Não, por favor. Sou município independente, não preciso disso aí. Sendo vedada a cooperação técnica e financeira. Claro que não. Aí eliminei isso aí, tá? Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial. Dispensável prévio planejamento e controle do uso, do parcelamento e ocupação do solo urbano. Não tem nada a ver com a nossa atual forma de administração pública, porque é tudo planejado e controlado. Não tem nada de dispensável pré-planejamento. Vai fazer zoneado, então? Não. Então, risquei esse dispensável aí. E qual que é o inciso? Inciso 8º, tá? Que vai falar mediante planejamento e controle do uso do solo, tá? Então, foi por pura eliminação, porque foi uma questão boba. Competência do município, não li o artigo 30. Olha só, aí cai essa questão. Você desespera e marca uma errada. Mas totalmente viável fazer uma questão dessa aqui sem ler o artigo 30. Pensando apenas no seu conhecimento geral, tá? De organização e de administração pública. Tranquilo, questão 16, alternativa B, tá? Que é o inciso 3º. Beleza? Aí, ó, tá vendo por que eu falei que tinha que gravar os limites? Olha 17. Para a composição das câmaras municipais, nos municípios de até 15 mil habitantes. 15 mil habitantes é muito ou é pouco? É muito pouco. Tá? É muito pouco. Então, qual que vai ser o limite máximo? Vai ser o mínimo possível. Vai ser 9 vereadores. Artigo 29, inciso 4º, a linha A. Cadê você? Aqui, ó. Então, composição das câmaras. Observado o limite. A, 9 vereadores no município de até 15 mil habitantes. Tá? Então, tem que gravar a linha A e a X, que é 55, mais de 8 milhões, tá? Mais de 8 milhões e 55. Até 15 mil, 9. Ok? Beleza. Não, mas tá chato isso. Não tem muito lero-lero. É só pá, inciso, gravou, vai e volta. Dou uma setinha ou outra, uma ajudinha para gravar uma coisa ou outra. Foi o que eu falei no início, na introdução desse shot. Acho que se der mais uma personalizada em cada artigo, aí você consegue gravar um pouco cada competência que está ali. 18. Constitui crime de responsabilidade do presidente da Câmara Municipal se da receita gastar com folha de pagamento, incluído o gasto com subsídio de vereadores, mais de 70%, tá? Por incrível que pareça, vai ser 70%. Artigo 29A, parágrafo
1º. Cadê você? Tá aqui, tá? Câmara Municipal não gastará mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluídos os gastos com subsídios de seus vereadores. 19. Então, 18b. 19. A iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do município, essa é bacana, deverá contar com a manifestação de, no mínimo, nessa hora eu fiquei pensando em iniciativa popular em âmbito federal. E aí eu não lembrei de município. Então eu fui lá, li, gravei e a gente nunca mais vai esquecer isso aí, tá? Artigo 29, inciso 13. Olha lá. Cadê? Tá aqui desse lado aqui, ó. E ele estava colorido de verde. Eu não posso esquecer isso aqui, nem eu e nem você. Olha lá. Iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de pelo menos 5% do eleitorado. Eu tinha marcado 10%, porque eu pensei assim, se o âmbito federal é 1%, município pode ser que seja 10%. Viajei. Mas não, pensa, vai ser 5%, tá? Projeto de iniciativa popular, tá? Em âmbito de municipal. 20. Sobre a organização do Estado brasileiro e a repartição de competências no Brasil, é correto afirmar que... isso é chata. Os territórios federais integram a União, podendo ser criados ou transformados em Estados-membros, por meio de lei complementar, como ocorrido com os antigos territórios de Rondônia e Amapá. Isso aí, né? Viajou, né? Artigo 18, parágrafo 2º. Olha só. Os territórios federais integram a União, sim, e sua criação, transformação em Estado e integração ao Estado de origem serão regulados por meio em lei complementar, tá? Então... eu acho que o erro dela é como ocorrido com os antigos territórios de Rondônia e Amapá. B. As terras devolutas são terras consideradas bens dos Estados-membros, salvo quando pertencentes à União. Não dá vontade de marcar essa? Porque não tem aquele negócio que eu te falei do esqueminha? Pois é. Como nos casos de terras devolutas indispensáveis à defesa. Aí está falando de... salvo quando pertencentes à União. Quais que são essas pertencentes à União? Como nos casos de terras devolutas indispensáveis da defesa de fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais, de comunicação e preservação ambiental. Então, essa alternativa, ela foi meio chatinha, porque ela pegou o artigo 20, inciso 2º, tá? Que é os bens da União, e misturou com 26, inciso 4º, falando dos bens do município. Terras devolutas não compreendidas entre a União, né? Beleza. Como nos casos, aí deu exemplo de quais são os casos que são de terras devolutas pertencentes à União. Aí foi para o artigo 20, inciso 2º. Olha lá, ó. Terras devolutas, defesa das fronteiras, fortificações, construções militares, vias federais, comunicação e preservação ambiental. Essa que é a correta, tá? Vamos tentar eliminar as outras. C. Encontra-se na competência privativa. Aí você pensou, artigo 22. Da União, a possibilidade de legislar sobre direito civil, ok? Direito penal, direito eleitoral, direito ambiental, direito econômico. Aí você, graças a Deus, trifia o pé. Direito financeiro, trifia o pé. Direito aeronáutico, direito do trabalho. Aí você eliminou essa porque você está cansado de saber agora que direito econômico e financeiro faz parte do trifia o pé. Trifia o pé. Tributário, financeiro, urbanístico, penitenciário e econômico. Tá? Artigo 24, inciso 1º. D. Aos territórios do Distrito Federal é vedado dividirem-se em municípios, sendo que ambos possuem autonomia administrativa. Território, cara, claro que não. Adotando poder legislativo e poder executivo próprios, bem como poder judiciário e defensoria pública organizados pela União. Vamos dar uma olhadinha no artigo 21, inciso 13. Primeiro. Então, compete à União
Organizar e manter o Poder Judiciário, o MP do Distrito Federal e dos territórios, e da Defensoria Pública dos Territórios. Autonomia, né? Zero, né? E outra coisa, inciso 14. Organizar e manter a Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, ou seja, do Distrito Federal, bem como Polícia de Assistência Financeira do Distrito Federal, para a execução de serviço, ou seja, né? E se a gente for lá no 18, vai falar, ó, União, Estados, DF, municípios, todos autônomos. Falou de território? Não. Então, encerrou o assunto. E letra E, aos Estados-membros cabe explorar diretamente ou mediante concessão ou permissão os serviços locais de gás canalizado, sendo permitida medida provisória para realizar sua regulamentação. Avacalhou tudo. Tá vendo como é que vai avacalhar? Não tem permissão, é só gás canalizado, é só concessão. E é sendo vedada, corta o permitido aí, ó. Sendo vedada medida provisória para a sua execução. Artigo 25, parágrafo 2º, tá? Ah lá, ó. Na forma da lei, sendo vedada a edição de medida provisória. E 21, olha que beleza, nem abusei tanto de vocês, nem vai dar 1 hora, eu acho. De acordo com a Constituição da República, compete privativamente, artigo 22, a União legislar sobre direito tributário. Errou, tá errado. Tributário, trifio pé. Cortou já de cara. Então, letra A, tá errada, é artigo 24, inciso 1 e inciso 9. B, assistência jurídica, direito econômico. Olha que beleza, vai ser todo feliz. Não, econômico é trifio pé, é artigo 24, não é 22. Seguridade Social, Previdência Social e Controle da População. Isso aí é artigo 22, vou falar na ordem. Seguridade Social, artigo 22, inciso 23. Isso é privativo? É, mas olha os outros dois. Previdência Social, artigo 24. Olha, cuidado, Seguridade Social é uma coisa, Previdência Social é outra. Previdência Social, artigo 24, inciso 12. E controle da poluição é aquele bonitinho. É artigo 23, inciso 6º. D. Sistema de consórcio e sorteios. Direito eleitoral e do trabalho. É os que a gente está mais amando no momento, né? Então, esse sim. Letra D, correto. Sistema de consórcio e sorteio, inciso 20. Direito eleitoral e do trabalho, inciso 1º, do artigo 22. Direito financeiro, trifio. Já era. Trifio, tá até o FI e o direito financeiro e urbanístico. Não. Trânsito e transporte. Trânsito e transporte cuidado. Não é comum que o município tá junto. Trânsito e transporte é só competência privativa da União. Artigo 22, inciso 11. Ok? Beleza. Olha, gente, eu ainda não tô lembrando o nome da professora, mas ela foi um anjo, porque ela criou esse mnemônico aqui, trifio pé, do artigo 24, inciso 1º, tá? Ajuda demais a gravar. Você viu que a gente elimina fácil. É uma colher de chá, tá? E é de grande importância saber isso também, né? O que é concorrente, o que é legislar privativamente da União e concorrente com estados, né? Deu para fazer um shot, apesar de ser um top 21, ficou bacana, fizemos uma introdução e fomos passando para as questões, dando as referências. Então, por enquanto, é só isso. Voltamos com mais shots. Um abraço e até mais.